Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum e temos a alegria de celebrar hoje, de recordar hoje o dia de Santa Teresa d'Ávila. Hoje é 15 de outubro, dia de Santa Teresa, aquela de quem Santa Teresinha era devota, aquela que inspirou uma transformação, uma renovação, uma reforma na igreja. Então ela foi um instrumento generoso, um instrumento dócil nas mãos de Deus. E eu gostaria, como a homilia, qualquer homilia, seja da semana, seja dominical, nós podemos tomar vários caminhos de homilia. A homilia pode ser feita de uma das leituras propostas na liturgia. A homilia pode ser feita a partir do evangelho do dia. A homilia pode ser feita a respeito de algum mistério da fé, um sacramento, a respeito até mesmo sobre um dogma da fé que não esteja explicitamente presente nas leituras ali propostas. A homilia pode ser feita sobre um santo que de alguma maneira instrua os fiéis. E eu gostaria então de, no dia de hoje, fazer a homilia principalmente levando em conta o dia de Santa Teresa d'Ávila. E a partir do seu livro, da sua autobiografia. Ela tem um livro, Minha Vida, em que ela conta a sua história e o processo por meio do qual Deus a foi conduzindo para junto dele. Neste livro, vocês todos podem encontrar em qualquer livraria católica, o nome do livro, repito, Minha Vida. Neste livro ela começa a falar como foi que o pecado começou a entrar na sua alma. Ela diz: creio ter sido o começo de muito prejuízo para mim, o que agora vou dizer. Considero algumas vezes o mal que os pais fazem em não procurar que os seus filhos vejam bons exemplos na sua vida. Chegando ao uso da razão, e apesar de ter uma mãe tão virtuosa, ela diz, pouco ou quase nada aproveitei de suas qualidades, mas o que havia de imperfeição, eu aproveitei. Interessante, né, meus santos? Como a gente é triste. Aprender as coisas boas, as coisas certas, a gente tem dificuldade, mas aprender as coisas erradas, a gente rapidinho aprende. E é isso que ela está dizendo. As virtudes da minha mãe, eu não aprendi, mas a imperfeição que ela tinha, rapidamente. Ela aprendeu rapidamente. Ela era afeiçoada a livros de cavalaria, a livros de romance. Ela gostava de ler. E Santa Teresa diz que a sua mãe usava esses livros, mas que não comprometiam os seus afazeres, as suas responsabilidades. Mas no caso dela, de Santa Teresa, isso não aconteceu. Ela também se afeiçoou a essas leituras e ela diz que ela passava horas e horas se detendo naquela leitura que não edificava em nada e muito pelo contrário, a aproximava cada vez mais do pecado. Comecei então o costume de ler esses livros. Aquele pequeno defeito que nela percebia foi esfriando minhas aspirações e as virtudes e fazendo-me descuidar do restante. Esta leitura, esta sua procura, esta sua inclinação para as coisas materiais, para os romances, para os prazeres, nada ilícito. Nós estamos falando aqui de algo que não era ilícito, mas ela estava se afeiçoando tanto e cada vez mais às coisas terrenas, que
ela afirma, o seu coração foi se esfriando cada vez mais para as coisas do céu. Meus irmãos, da mesma maneira que a oração, quando nós rezamos, quando nós nos aproximamos de Deus, as realidades divinas vão se tornando cada vez mais vivas, cada vez elas repercutem mais em nosso coração, de modo que a vontade de Deus vai se tornando cada vez mais atraente. As coisas sagradas vão se tornando cada vez mais reais, isto é, existencialmente reais na minha vida. Eu vou me sentindo cada vez mais inclinado para as coisas do alto, porque a vida de oração vai paulatinamente abrindo o meu coração para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Mas o inverso é também verdadeiro, é também verdade. Isto é, o afastamento da oração vai fechando o meu coração cada vez mais para as coisas de Deus. A busca de coisas terrenas, de compensações meramente materiais, a entrega cada vez maior a afeições meramente humanas, estas práticas vão fazendo com que o meu coração se torne cada vez mais insensível para as coisas do alto. Eu só penso nas coisas da terra. O evangelho de hoje fala disso, que quando o rei manda os seus empregados convidar para o banquete aqui, nós sabemos, é um sinal, um símbolo do céu. Eles fazem o quê? Eles dão pouca atenção e vão para os seus negócios, para as suas ocupações, para os seus campos, para as suas tarefas. Eles não se encantam com o convite de nosso Senhor, com o convite representado aqui pelo rei. Eles não se encantam. Versículo 4, o rei mandou outros empregados, mandou uma vez, eles não deram atenção. O rei generoso, querendo que eles participassem do seu banquete, manda outra vez. Versículo 4, o rei mandou outra vez outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os animais cevados já estão preparados, o vinho já está pronto, o banquete está já à mesa, já está preparado, entregue, à disposição. E diz aqui, mas os convidados nem deram atenção, nem se importaram. Aquele convite não reverberou no coração deles, não teve nenhuma incidência na sua alma. Eles ouviram e não se importaram. E diz, versículo 5, um foi para o campo, outro para os negócios, cada um foi fazer as suas coisas. Por quê? Porque quando a gente se afasta de Deus, eu não estou falando ainda, perceberam? Eu não falei quando a gente se aproxima do pecado, não, eu não estou falando isso. Estou falando, quando a gente se afasta das coisas espirituais, quando a gente se aproxima simplesmente de coisas humanas, o nosso coração vai se esquecendo de Deus. E nós começamos a não dar a Deus o valor devido. Nós começamos a não nos importar com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Pois bem, foi isso que começou a acontecer com aquela que tinha vocação para ser santa. Começou a acontecer com aquela para quem Deus tinha planos para o bem de toda a igreja, para aquela que seria mãe espiritual de santos, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa dos Andes, Santa Benedita Teresa da Cruz, Santa Edith Stein, e tantos outros santos que saíram do Carmelo, porque nasceram do fervor daquela mulher, mas o diabo já estava também de olho nela desde menina, querendo pegar o coração daquela menina pelas coisas humanas, pelas vaidades humanas, pelos prazeres humanos, porque já era suficiente. O diabo não é apressado. Você dá um pequeno passo
para fora do caminho de Deus, aquilo, com o passar do tempo, o ângulo vai aumentando cada vez mais e a distância cada vez maior. Ele queria que ela apenas se afastasse um pouco da vida espiritual. E Teresa começou a perceber. Ela diz então: gastava horas do dia e da noite em ocupação tão fútil, às escondidas do meu pai, sim, porque a mãe gostava desta leitura, mas o pai não. E como ela sabia que ela não era boba, que o pai não gostava, ela lia às escondidas do pai. Menina, mas já sabia que aquilo não era virtuoso, que aquilo não era bom. O seu pai não gostava. Comecei então, aquela leitura começou então a suscitar nela vaidades. Comecei a vestir-me com elegância, a querer agradar e parecer bonita. Cuidava muito das mãos, dos cabelos, dos perfumes e de todas as vaidades, que não eram poucas, porque eu era muito exigente com os meus gostos. Perceberam? Aquela menina foi então, pouco a pouco, se entregando a essas veleidades, a essas realidades tão humanas, mas que a afastavam cada vez mais das coisas de Deus. E ela vai falando, meus santos, o quanto isso foi pouco a pouco a afastando de nosso Senhor. E ela diz, na idade, depois ela fala, que eu não vou ler tudo, ela fala o quê? Da convivência, que os pais não cuidavam da companhia dela, ela se relacionava com todo mundo, isto é, ela tinha umas amizades não muito virtuosas, meninos mais velhos, que ficavam contando para ela as experiências de namoro, namorico, meus santos, nós não estamos falando aqui de nada estrondoso, namoricos, mas que não convinha para uma menina naquela idade dos seus 8 anos, ficar ouvindo história de namorico dos meninos, que eram um pouco mais velhos, mas os primos estavam todos ali, e ela diz, e minha mãe não velava pela companhia, e eu ficava exposta a todas essas conversas. Na idade em que se deve começar a cultivar virtudes, vejo agora o perigo que há em tratar com pessoas que não reconhecem a vaidade do mundo e, pelo contrário, a eles nos arrastam. Pior ainda, minha alma começava a se acostumar com aquilo que era a causa de todo o seu mal. E aí ela dá o conselho aos pais. Diria aos pais que tenham cuidado da companhia dos seus filhos. Meus irmãos, eu fiz questão de começar esta leitura aqui a respeito de Teresa d'Ávila, porque eu gostaria de mais uma vez tomar um ponto que eu desenvolvi no domingo passado, mas que é tão atual e tão importante para a nossa vida, a educação dos nossos filhos. Se vocês, pais, não estiverem cientes, não forem zelosos com a educação dos seus filhos, os catequistas, infelizmente, não farão milagre. O padre, infelizmente, não mudará o coração dos seus filhos, porque a responsabilidade primeira da educação, do cuidado dos seus filhos, é de vocês, pais. Não é dos professores, cujo dia hoje recordamos, dia 15. Não é dos professores, não é dos catequistas e não é do padre. É primeiramente de vocês, dos pais, que devem educar os seus filhos, que devem cultivar o coração dos seus filhos para Deus, para as coisas do alto, ensinar os seus filhos a amar a Deus, a amar as coisas do alto, porque senão o seu filho vai crescer catequizado pela televisão, catequizado pelas propagandas e formado pelo pensamento muitas vezes ateu das escolas, às vezes ditas católicas. Não pensem vocês que porque o seu filho está numa escola católica, que ele está recebendo lá educação católica. Não sejam ingênuos. Zelem, prezem
cuidem, velem, vejam, averiguem lá se os seus filhos estão mesmo tendo uma formação adequada. Participem da educação dos seus filhos, porque senão, quando você menos perceber, você não terá mais acesso à alma deles. Quando você menos perceber, você não terá mais acesso à alma deles. Na revista que eu fiz questão de trazer, porque vendo assim dá um impacto a mais, a Veja desta semana traz aqui: meu filho é trans. Veja narra a saga dos pais de crianças que não se identificam com o sexo biológico, condição que afeta 1 milhão de brasileiros. Eu acho que o número é inflado, mas é real. É real. A ideologia de gênero está tirando das nossas crianças a segurança da sua sexualidade. Meus santos, na Inglaterra, cresceu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamentos transgêneros. Vocês podem imaginar o que é 1000% de casos de crianças que são tratadas porque elas estão em crise, elas não sabem mais se são meninos ou meninas. Por quê? Porque estão ensinando nas escolas, na televisão. Vejam esta ridícula, blasfema, que causa ojeriza, repulsa, nojo, a Rede Globo de televisão. Todos os dias ela tem um programa em vários momentos do dia sobre isso. Todos os dias. Eu vou às vezes visitar uma casa, eu vou a um local público e que tem uma televisão ligada, você passa por uma loja e você vê, é encontro com Satanás, sim, porque não é encontro com Fátima Bernardes, não pode ser, é encontro com Satanás, sempre algo falando assim com aquela autoridade de quem tem conhecimento de causa, e eles falam de tal maneira que você se sente imbecil se não aceitar aquela opinião. Você se sente retrógrado, você se sente ignorante, retardado, religioso, né? que é bitolado com religião. Científico é este pensamento. E você se sente amedrontado diante daquela militância tremenda, de manhã, à tarde e à noite, o tempo todo. E aí, você não zela pela programação dos seus filhos, o que eles estão vendo. Eles estão lá na televisão, assistindo a tudo, e aquilo vai entrando, e ele vai vendo cada vez mais. Eu falei que acho que o número de 1 milhão seja inflado, mas estamos muito próximos. Por quê? Porque estão colocando tanto isso na cabeça das nossas crianças, que os casos estão aumentando, cada vez mais. Eu falava que aumentou 1000% na Inglaterra, e nos últimos 4 anos aumentou 500% na Escócia. E isso não é uma realidade apenas localizada ali, Inglaterra, Escócia, no mundo inteiro. Porque este movimento está acontecendo no mundo inteiro. Uma perversão das nossas crianças, uma erotização das nossas crianças, falando de direitos sexuais das crianças, de que elas precisam ter várias experiências para que elas depois descubram o que elas querem ser ou como elas se sentem. E nós vamos vendo e ouvindo tudo isso e nos sentimos como que incapazes diante do grande movimento, mas não fazemos aquilo que nos é pedido: cuidar dos nossos filhos. Cuide dos da sua casa. Cuide dos seus, seja mais atencioso. Vai ganhar menos, porque vai ter que ficar mais tempo em casa, é o jeito. Alguém vai ter que ficar em casa para cuidar das crianças, vai ter que ganhar menos, vai ter que trabalhar menos, pelo menos reservar um horário para que alguém esteja com os filhos. Precisa. Por que é que nós falamos aqui tanto dessa creche? Nós queremos essa creche, meus santos, exatamente para isso, para dar às crianças uma formação contrária desta que vai entrar. Isto vai entrar, embora tenha sido rejeitada
oficiosamente está entrando nos nossos currículos, nas nossas escolas, e eles apresentam como se fosse lei, quando na verdade não é lei coisíssima nenhuma, mas as nossas escolas já estão ensinando. Nós já temos escolas e universidades católicas com banheiro unissex. Escolas católicas e universidades católicas, imbecis, né? Porque isso não é lei, são imbecis úteis, com banheiros unissex. Então vocês podem imaginar isso na cabeça da criança. O que é que você é, menino? O que é que você é, menina? O que é que você é? Estou decidindo. Vocês já imaginaram isso? É pegar uma criança desde pequena e jogá-la no inferno. Por quê? Uma criança trans, ela não pode fazer a primeira comunhão. Ela não pode se confessar. Eu estou colocando uma criança numa situação de pecado, porque é um menino, mas que se diz menina. Ele está amarrado naquela situação. Se ele já for grandinho, não pode ser batizado. Se já foi batizado quando recém-nascido, não pode fazer a primeira comunhão, não pode fazer a crisma. Ele vai se tornar cada vez mais averso à religião, essa religião que oprime, porque não vai entrar na cabeça dele o evangelho. Ele, tão erotizado e tão voltado para as coisas mais rasteiras, não vai conseguir elevar o seu espírito para as coisas espirituais. Nós estamos caminhando para um total e completo paganismo. E nós, meus santos, podemos fazer alguma coisa. Podemos cuidar melhor dos nossos filhos, sacrificar a vida. Às vezes, repito, você vai trabalhar menos, você vai dar menos conforto aos seus filhos, mas você vai dar mais dignidade e você vai dar a vida eterna para eles. Você, porque resolveu trabalhar menos e estar mais presente em casa, vai colocar menos dinheiro em casa, mas você vai dar Deus aos seus filhos. Você vai dar uma educação verdadeiramente cristã. Você vai dar a maior riqueza, a sua presença. É incrível como isso é um fenômeno. Não dá para desenvolver isso numa homilia, mas que já começa lá atrás, tirando as mães da casa. Eu sei que a situação, repito, não tem como explicar isso numa homilia, não é tão simples, mas retirando a mãe da casa e colocando na cabeça da mulher que ela se tornar serva do patrão, não tem problema. Ajudar o marido cuidando da casa é escravidão. Ela se entregar ao trabalho de uma maneira escrava, ela está ganhando dinheiro, mas se ela abdica de uma maior autonomia financeira para se dedicar ao lar, não, isso daí é escravidão. Ela e ele, mas retirou a mãe de casa, retirou aquela que nos guardava dos males, que dava educação aos filhos, que nos preparava para o céu, uma dignidade maravilhosa, mas que colocaram na cabeça que isso é horrível, isso é indigno de você está sendo usada pelo seu marido. A família tradicional, ela é opressiva, ela é destrutiva, ela é retrógrada, ela é machista, e foi destruindo, lapidando, pouco a pouco, os nossos valores, e nós nos encontramos numa situação assim, uma situação tão calamitosa. Precisamos, meus santos, a partir de nós, começar a ter uma atitude diferente. De verdade, meus santos, volto a dizer aquilo que eu falei no domingo passado. Já seria uma grande transformação se as famílias católicas começassem a dizer: vinde a minhas criancinhas, deixai vir a minhas criancinhas, eu vou adotar pelo menos uma criança, eu vou me esforçar e fazer das tripas coração para adotar uma criança e cuidar dela como filho, porque Deus me adotou como filho, e dar a esta criança educação católica. Agora, meus santos, eu não vejo solução
Se nós católicos dizemos, repito, eu sei que eu disse isso no domingo passado, mas eu vou repetir. Eu não vejo solução se você diz, eu sou contra o aborto. Ótimo, certíssimo. Eu sou contra que crianças sejam dadas para adoção a casais gays. Ótimo, tá certo. Mas quem é que vai adotar as crianças que não foram mortas na barriga da mãe e que estão esperando aí para serem adotadas? Se as famílias católicas não vão adotar, quem é que vai adotar? É Brad Pitt e Angelina Jolie, que adotaram várias crianças, e uma delas é uma menina que se acha menino, e ela dá a maior força para que ela encontre a sua sexualidade. Serão casais assim, pervertidos, com a moral anticristã, que vão adotar as crianças, porque ninguém estará disposto a sacrificar sua vida e dizer, por amor a ti, Senhor, eu farei com uma criança, pelo menos, eu farei àquela criança todo o bem que o Senhor tem feito a mim. Eu sei que é um sacrifício, mas eu pergunto, é uma pergunta retórica, não espero que ninguém responda agora aqui na missa. Que solução? O que é que nós iremos fazer com essas crianças, muitas crianças jogadas aí? Se nós não estivermos dispostos, e adotar não é apenas bebezinho, todo mundo quer adotar, quer dizer, quem quer adotar, quer bebezinho. E os maiorzinhos? Quem é que vai adotar? Quem é que vai querer aqueles que ninguém quer? Eu sei que eu estou colocando um problema muito grande, mas se nós simplesmente cruzarmos os braços e não fizermos nada, eu não acredito que esta atitude seja uma atitude que agrade ao coração de Cristo. Eu não acredito, meus santos, se nós queremos viver a nossa vida de tal modo que ela alegre o coração de Jesus, eu não acredito que nós, casais aqui presentes, possam simplesmente não fazer nada. Eu conversava com uma pessoa bem intencionada, de verdade, bem intencionada, e essa pessoa, não sei se era homem, não sei se era mulher, dizia assim, se fosse homem, padre, mas eu sou apenas homem, sozinho, como é que eu vou adotar? Ou se ela fosse só uma mulher, padre, eu sou apenas uma mulher, é melhor um homem só, católico, tenho certeza que ele dará uma educação melhor do que um casal gay, do que um casal com uma ideologia de gênero na cabeça. Um homem só ou uma mulher só, se você conseguir a adoção, padre, dá muito trabalho, mas se você não começar, você não chega lá. Eu sei que dá trabalho, e se você se demonstrar um casal religioso, dará mais trabalho ainda. Se você for um casal para frente, darão a adoção rapidamente, mas se você for um casal católico, eles terão ainda mais resistência. É verdade, mas se nós não fizermos alguma coisa, nós precisamos, eu acredito, diante de Deus, que esta homilia de hoje, embora não seja muito agradável de se ouvir, ela vem de Deus. Ela vem de Deus, e nós não podemos agir como aqueles que foram convidados para o banquete de casamento, que ouviram, fecharam os ouvidos e voltaram para os seus afazeres. Eu não acredito que você possa voltar para casa hoje, como voltou para casa domingo passado, sem refletir e levar seriamente, levar a sério esta pergunta e se perguntar diante de Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Será que o Senhor está pedindo isso de mim? Meus irmãos, eu peço que Santa Teresa d'Ávila, de junto de Deus, interceda por nós. Ela que demonstra aqui o seu zelo pelas crianças, o seu zelo pela salvação das crianças. Que a Virgem Maria, mãe de todas as crianças, interceda por nós. E que nosso Senhor ponha no nosso coração amor. Ele que disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que nós, motivados pelo amor de nosso Senhor, queiramos nos sacrificar para que essas crianças não percam o reino dos céus, mas com a graça de Deus possam caminhar cada vez mais para Ele. Que hoje pensemos nesta realidade. Mais uma vez eu vou terminar a homilia e vou me sentar, porque senão você volta para casa e já esquece. Pense um pouquinho nisso, pense um pouco nessa realidade. Peça ao nosso Senhor que dê a você sabedoria para fazer a escolha certa, que agrada e alegra
o coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.